Olá, gente. Boa tarde, quase boa noite. Oi, Juliana. É muito bacana ser a primeira, né? Jéssica, Ana Rocha. E aí vem um montão de gente. Muito boa tarde, quase boa noite a todos vocês. Eu queria começar primeiro dizendo boas-vindas a todo mundo e expressando novamente a minha solidariedade, né, às vítimas de Covid, a esse momento em que o presidente Bolsonaro faz uma aglomeração no Rio de Janeiro. Eu queria muito, ao menos a minha, uma cena muito intensa aquela, mas que a gente não desista, que a gente não pode perder as esperanças, né? A cena tem que continuar nos indignando e mover, que vai estar perto de acabar isso tudo. E muito obrigada às pessoas que estão dizendo de onde vem, de Cuba, de Campinas, de Pernambuco. Eu continuo muito pedindo a ajuda de vocês para tentar localizar famílias que aceitem conversar comigo. Eu continuo sempre aqui, então quando vocês localizarem alguma história, conhecerem alguém, que com a apresentação de vocês é menos intrusivo, né? Chegar nesse momento de luto nas famílias. Então eu estou sempre aqui e também para uma novidade que eu queria compartilhar com a Clínica Cravinas da Universidade de Brasília e com a ANIS, Instituto de Bioética. Nós estamos preparadas para judicializar gratuitamente algum caso que vocês acreditem que a família de uma mulher grávida gostaria de, que tenha morrido, né? Que a família gostaria de levar isso adiante numa tentativa de reparação. Nós acreditamos que isso é uma matéria de reparação. Então, se vocês acharem, conhecem alguém em que gostariam de, do luto, fazer essa forma de resistência, falem comigo, por favor. Eu não posso deixar de expressar alegria de que a banquinha vai ser um curso de extensão pela Universidade de Brasília. Gabriela Rondon vai junto comigo, voluntariamente, ajudar a montar o programa. Eu estou aqui muito ouvindo o que vocês querem, então, por favor, se puderem ir na postagem anterior para me dizer o que vocês querem que seja coberto, o que vocês gostariam que tivesse como sequência, e eu vou tentar o máximo possível fazer esse um processo de cocriação, né? De que é muito raro, né, gente, na vida universitária. A gente vai e apresenta uma proposta. Aqui a gente vê o que o grupo quer, por onde, e que o grupo já viu, que eu também consigo navegar, que pode ser interessante para todo mundo, tá? Eu queria contar a vocês que essa semana eu terminei de ler esse livro, se chama Um Feminismo Decolonial, de Françoise Verger. Se alguém puder escrever, eu vou falar adiante como é que vai ser o curso, tá? Em publicações. Esse é um livro curto, um livro muito bom, e a mim, ela vai tentar, né, trabalhar uma ideia do que é o feminismo das mulheres do Sul global como nós, e há uma frase que me marca para nós pensarmos esse momento, né? Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras, mulheres racializadas, abrem a cidade. Ela vai trabalhar como a economia do cuidado está por trás, e isso era antes da pandemia, de uma lógica colonial do mundo, e como nós precisamos pensar a partir também desse lugar. É uma série de outras coisas que ela trabalha, mas esse é um a mim que marcou muito a pensar esse momento da pandemia. Amanhã, vou terminar meus recados, amanhã eu vou estar numa live com a vereadora Luana Alves, do PSOL por São Paulo,
Queria muito convidar vocês, vai ser na conta da vereadora, e nós vamos discutir um projeto de lei apresentado em São Paulo sobre a agenda, sem nenhuma evidência científica, de ministra Damares e de políticos bolsonaristas no campo da educação sexual, em que é na lógica do eu decidir esperar. Eu vou de hoje para amanhã fazer ao menos uma publicação aqui mostrando que não há nenhuma evidência científica sobre políticas de abstinência. A hora eu acho que é 6 aí, mas eu vou publicar, tá até no Stories, mas eu acho que é 6, para não me confundir por causa da diferença do fuso, tá? Eu posso estar confusa, ou é 6 ou é 5, mas eu vou publicar. A gente pode começar? Eu vou tirar os comentários por enquanto e volto no finalzinho, certo? O nosso tema de hoje, eu vi que muita gente falou que a bata é bonita mesmo, né, gente? Ela é toda... eu não vou dizer onde eu comprei, é uma loja que tem também aí no Brasil, porque parece não propaganda, né, da loja, mas é de uma loja que dá pra gente entrar. O tema de hoje é a crítica. Ela parece quase que, quando eu tentei me organizar, sabe, para as notas de hoje, eu dizia, como essa é uma palavra quase que maldita, né? Quer dizer, ouvir a crítica de alguém, eu vou mandar isso para crítica. Eu hoje passei o dia escrevendo um capítulo para o livro da Manuela Dávila sobre fake news. E antes de vir para cá, eu pedi a 4 pessoas para lerem, para fazerem críticas para mim, antes de chegar a Manuela, que vai fazer as críticas dela antes de aceitar o capítulo ou não. É um livro sobre fake news que ela está organizando. E o que é isso, quando a gente pede alguém para ler? O que a gente está esperando? O que a gente espera que a outra possa nos oferecer, que sozinha a gente não consegue? É isso que eu quero chamar de crítica. E aí, eu pensei que talvez, se vocês acharem que vale a pena, esse possa ser um tema do nosso curso de extensão, em dizer o que é essa crítica, o que eu espero que essas pessoas possam me oferecer, que eu sozinha não consigo. Mas eu sei o que eu não estou esperando. Eu sei o que não é a crítica. E eu achei que eu podia explorar hoje o que não é a crítica. Né? Aquilo que nos confunde, que nos dá medo. Quando a gente termina algo, como eu hoje, passei o dia terminando esse artigo, porque ela já me cobrou, eu já estou atrasada. E aí, o que eu estou esperando? Né? Se eu estiver só esperando que elas batam palmas para mim, eu não preciso de 3, 4 pessoas me lendo antes da editora do livro, né? Então eu estou esperando alguma coisa. Mas o que é que eu não estou esperando? A primeira coisa que eu não estou esperando é que elas sejam mal educadas. Eu não estou esperando que elas tenham maus modos. Eu não estou esperando que elas operem por ressentimento nem inveja. E eu não estou esperando que elas façam do meu texto um espelho sobre o que elas falariam. Eu não estou esperando que nenhuma delas me escreva dizendo, Débora, eu senti falta de... Cada vez que eu ouço essa frase, gente, ela me dá um embrulho que, se eu tivesse sensações corporais ao mal-estar, eu acho que eu sentiria enjoo, né? Eu senti falta de... talvez se você fosse fazer. Isso aqui é o que eu fiz. O que eu estou pedindo a você quando eu peço uma crítica? Então, eu vi que eu tinha que propor a vocês abominar essa expressão crítica construtiva e crítica destrutiva. Não existe qualificador para crítica, né? Existe brutalidade, maus modos, gente indelicada. E existe uma crítica, que é aquilo que o outro oferece a você e que por uma razão você está precisando. Então, eu queria primeiro propor, se vocês estiverem de acordo, e quando eu abrir os comentários vocês vão dizer se faz sentido ou não, que não aceite qualificadores para crítica, né?
todas as críticas elas têm que ter bons modos, elas têm que me ajudar a fazer algo que eu não estou conseguindo, ou que precisa, que pode ser melhorado, o que eu não vi, que pode ser desde um erro de datilografia, um erro de datilografia, olha, denunciou aqui anos 80, um erro de digitação, até que nos anos 80 eu não fazia datilografia, né? Eu tô falando, mas parece, né? Até o erro de digitação, até um erro de concordância, de referência bibliográfica, até mesmo uma falha de argumento, até mesmo porque é isso, é até mesmo quando a gente termina algo e a gente pede para alguém ler, a gente acha que algumas coisas já foram superadas, né? Mas não são, por isso que a gente pede para as pessoas lerem. Então, eu queria propor que a gente não aceitasse os qualificadores. Crítica tem que ser um substantivo. É a crítica que, né, é um gesto, é uma oferta que a outra faz para nós. E na vida conceitual, na vida do pensamento, na vida acadêmica, a crítica ela é um dom, ela é uma dádiva que alguém oferece a você, que você vai oferecer. Isso não quer dizer que ela não possa doer, que ela não possa entristecer, né? Que ela não vai me exigir voltar a trabalhar, que aquela parte que eu achei tão bacana e tão perfeita, quando a outra me mostra, eu vejo que não estava tão boa assim. Porque toda crítica pede a sinceridade. E a sinceridade algumas vezes pode beliscar, mas é diferente dos afetos que são causados pela maleducação. E eu penso, sabe, gente, no mundo das redes sociais, esse mundo virtual, todo mundo critica todo mundo, eu vivo aí fazendo postagem, mas quando eu falo de pessoas concretas, de livros que eu li, e que eu não estou falando do universo da política, porque o universo da política é um universo diferente de como nós nos relacionamos com a crítica, mas quando eu vou dizer a vocês, eu li esse livro e eu vou tentar ainda fazer uma publicação sobre ele, eu vou escrever de uma maneira que tudo que eu estou dizendo na escrita possa chegar nela, em que ela possa ser a leitora do que eu estou escrevendo. Então, quando eu vejo uma expressão agora nas redes sociais em que as pessoas dizem assim, peguei um ranço de fulano, eu fico imaginando, será que essas pessoas diriam isso cara a cara a alguém, o que elas escrevem? Por que eu estou dizendo isso? Porque com o isolamento, com a nossa perda de laços de sociabilidade, talvez nós estejamos numa fase difícil de entender como é que a gente fala sobre a obra dos outros, como é que a gente fala sobre as palavras dos outros, como é que a gente exerce a crítica sem se perder numa fantasia de que a autora original não vai me ler. E que a palavra escrita ela é eterna, gente. Muito mais do que o que nós podemos imaginar. Sempre alguém tira um print e manda para aquela pessoa, olha o que estão falando. E será que a gente diria essas coisas cara a cara? Será que tudo aquilo que a gente não diria cara a cara, olhando o rosto do outro, da outra, talvez a gente não deva dizer quando a gente vai exercer a crítica. Então eu acho também que a vida acadêmica nos faz um treino ruim sobre o que é exercer o pensamento crítico. Exercer o pensamento crítico é exercer a capacidade analítica, é pensar, é refletir. Essa semana eu passei relendo Walter Ugumãe na minha tristeza, que é aquele conto mais maravilhoso, né, das coisas mais belas do mundo, não tá aqui. Mas o último conto, que se chama Bibliotecas, ele tem um parágrafo que diz assim: as pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas, até andam 3 centímetros mais altas, que é efeito de um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Ser capaz de analisar e de criticar alguém é estar 3 centímetros mais alta, é conseguir pensar, é conseguir fazer conexões para oferecer àquela outra pessoa, é se esticar. Não é encontrar defeitos.
Você não está sendo convidada a encontrar defeitos. Você pode até encontrar erros, né? Os de tipografia, Você é convidada para me ajudar a fazer melhor. Mas não é necessariamente para fazer contraposição ou para me corrigir. É para me ajudar a pensar. E eu para ajudar a pensar você. Então, criticar, se eu pudesse usar o Walter Ugumãe para nos ajudar, é esticar-se. É oferecer algo que a outra pessoa necessita. É para outra, não é para mim a crítica. Se eu sou a convidada a criticar, né? Então, essas pessoas que estão hoje lendo o meu texto para Manuela, para o livro da Manuela Dávila, elas estão sendo convidadas a se esticarem para me oferecer o que eu talvez não consegui ver. Então, exercer a crítica não é estabelecer adversários, não é fazer esse cacuete da vida acadêmica de que é encontrar defeitos ou na minha leitura, ou eu sentir falta dele. E sabe, gente, eu demorei a aprender isso. Quando eu comecei a ser orientadora, eu achava que eu tinha que oferecer tudo à pessoa. E eu talvez confundisse a minha leitura com um espelho. Então eu ia linha a linha. Sabe, eu ia linha a linha, sei lá, tinha uma vírgula fora do lugar, tinha uma palavra. Até que eu comecei a ouvir as alunas, né? Elas brincavam entre si e começaram a falar na minha frente. Dizia assim, quando a gente recebe um texto da Débora, a gente olha e ia com marcas de revisão, sabe, do Word, com marcas e colorido. Eu tinha no mínimo a sensibilidade de não usar o vermelho, usava outras cores quaisquer. E elas diziam, a gente abre o texto e fecha. E aí depois é que a gente vai abrir. Eu disse, então eu não estou fazendo bem. Eu demorei para ouvir, porque a gente não é porque eu não escuto, mas eu demorei no sentido alegórico, né? Eu demorei para sentir o que as pessoas estavam dizendo, que era muito, elas não precisavam daquilo tudo. Recentemente, eu comecei a não mais fazer isso. Eu marco os pontos, aí eu faço um áudio, e eu digo, pessoa, aqui nessa página, aqui nesse parágrafo, quem sabe isso, aqui nessa página, nesse parágrafo, quem sabe aquilo. Mas a pessoa me ouve. E ela olha para a matéria dela, que é o texto dela, e toma decisão sobre como desmembrá-lo, dissecá-lo. Eu vi que eu estava tocando no texto da outra. E com muito poder. Porque como orientadora você tem muito poder. E a pessoa abria, era aquela, né, era uma escola de samba, de cores e de comentários. E eu ainda fazia graça, eu dizia, aqui eu vou me matar, aqui eu já me matei. Né? E elas faziam graça comigo. No humor a gente se salvava, mas hoje eu acho que eu era excessiva, né? Então, tinha vezes que eu até dizia, eu acho que o feijão faz melhor, que é o meu cachorro. E nós ríamos muito, mas hoje eu não faria mais isso. Acho que dizer que o feijão faria melhor, uma tal frase, eu ainda faria porque elas me fazem de volta, né? Dizendo isso aqui o feijão faria melhor. Mas eu vi que eu talvez não devesse tocar na matéria que era o texto da outra. E deixar que outras tocassem enquanto ela ouviria a minha voz. Eu também acho que a gente se confunde com esse universo dos filmes, do cinema, da literatura, em que há muita agressividade, em que é para buscar se houve plágio, se alguém já tinha feito antes, de qual é o ineditismo, se houve uma repetição. Eu acho que nós precisamos exercitar outra forma de crítica, aquela que oferece pensar junto, que oferece embarcar nos conceitos, que apresenta saídas, que amplia a biblioteca, que faz isso que Walter Ugumãe vai dizer dos 3 centímetros, né? A crítica certa nos move e ela nos pergunta, quem toma a decisão somos nós. E eu repito, ela talvez doa, porque nós temos que nos esticar. Porque
quer aprender o que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não viu naquele texto. Uma boa leitora que nos critica, nos corrige, mas ela agrega, ela nos cutuca, ela faz perguntas. E por isso que o tom é tão importante de uma crítica, porque é um convite a aprender. Então, eu queria terminar dizendo que nós sempre podemos fazer diferente das pessoas que nos pedem as leituras, e sempre faremos diferente, que nos pedem a crítica. Mas nós precisamos transformar a crítica em uma conversa, em um convite. Se vocês olharem quase todas as publicações de livros que eu faço aqui no Instagram, eu faço como um convite a compartilhar a biblioteca que eu venho desbravando. Porque se eu não quero convidar, eu não vou fazer. Eu não vou perder o meu tempo para dizer fulano poderia ter feito melhor. Eu quero dizer o que eu aprendi com essa leitura que eu acho que pode valer para você. E quem sabe eu posso ajudar você a encontrar esse caminho. Então, para mim, a crítica ela não é o espaço de disputa, ela não é o espaço da fofoca, de dizer, ai, aqui tem outro. Muito menos da intriga acadêmica. Ele é o espaço para convidarmos a um encontro, né? A se esticar. Quem sabe nós pensarmos em uma analogia como essa nos ajude a pensar que é a crítica. Eu vou ativar os comentários para ouvir vocês se fez sentido. Então, eu começo repetindo que amanhã eu vou estar na live com a vereadora Luana Alves em São Paulo. Se alguém foi mais rápida do que eu aqui e viu qual foi o horário correto, por favor, me ajuda. A Aparecida pergunta se ela pode dizer que existe polidez na crítica. Sem dúvida nenhuma, Aparecida. Eu acho que, na verdade, a vida sem... Eu vou usar o seu conceito, né, de polidez, mas, sei lá, de bons modos. Minha mãe diria bons modos. Mas de gentileza, a outra é capaz muito mais de ouvir do que quando a gente tem arrogância, brutalidade, né? E agora a vida acadêmica nos treina para esse exercício da crítica, para uma crítica brutal, né? A Rose Culturando diz, será que eu posso considerar encarar a crítica como um conselho? Talvez, Rose, talvez. Eu precisaria, junto com você, pensar um pouco o próprio conteúdo de conselho, mas eu acho que sim, é muito mais próximo disso do que da coisa de disputa adversarial, que é muito masculina da vida acadêmica. Perguntaram qual era o texto do Walter Hugo Maia. É nesse livro, Contos de Cães e Maus Lobos. A live com a Luana é às 19 horas. Obrigada, viu, por quem anotou. E o conto Bibliotecas, que na edição que eu estou é a última, tá? É isso do sentir falta. O que eu diria, Paula, sobre quem recebe críticas duras e paralisa com isso? Isso já aconteceu comigo, eu não sei se comigo paralisei, mas eu entristeci, né, até me recuperar. E eu diria também, Paula, que eu já devo ter entristecido pessoas, porque as pedagogias, elas têm um efeito muito cruel em nós. A gente primeiro reproduz, né, e demora para se inquietar com a rudeza das práticas, porque ser iniciado nos processos é como ser capaz de reproduzi-los, e como tudo na nossa vida, né? Do patriarcado ao racismo, à homofobia, nós precisamos de tempo e muito esforço pedagógico para nos dissociarmos dessas práticas perversas, né? Assim acontece com essa forma de troca que parece que é de disputa da vida acadêmica.
enquanto ela tem que ser uma troca de acolhimento. Talvez a quem falou de conselho, talvez a crítica possa ser... eu quero falar dos pareceres ali. Ela possa ser de acolhimento. Os pareceres de artigos acadêmicos são as coisas mais terríveis, eu não sei o quanto vocês já viveram isso, de atravessamento de maus modos. Foram as piores coisas que eu já ouvi na vida acadêmica, vieram de pareceres. Sem sombra de dúvida. Porque é esse escondido de quem é. Dado que a vida acadêmica necessita de que os pareceres sejam anônimos, né? E o que a gente chama de cegos e anônimos, é muito capacitista a nossa linguagem, né? Mas que eles sejam anônimos, você tem um esconderijo, igualzinho parece ter nas redes sociais, de que as pessoas vão dizer qualquer coisa. Aí é talvez um dos espaços mais perversos e de criação de barreiras. Mas vamos analisar juntos, e eu agradeço muito a quem lembrou os pareceres. Parece uma perversão da vida acadêmica de não permitir que uma nova geração de autoras chegue, né? Porque é muito intimidatório. E aí o papel... Eu acho, sabe, Simone, que eu já devo ter sido chamada de ignorante, especialmente quando fui publicar em outros idiomas as primeiras vezes. É uma coisa surpreendente. Mas aí o papel não só das pareceristas, como das editoras, como hoje eu sou editora de um periódico, é nosso papel não deixar passar pareceres mal criados, grosseiros, né? Uma coisa é a honestidade, porque nós só vamos para o espaço público da publicação se os pareceristas nos ajudarem. Então, os pareceristas, eles têm um papel fundamental. Eu não estou aqui dizendo que não tem. Eles são capazes de elevar a capacidade de um debate, de um artigo, como poucas coisas, porque você está indo para o melhor da comunidade acadêmica. Mas por que tem que ser feito assim? Mas por que precisa de uma linguagem adversarial, uma linguagem de disputa, né? Esse é que é o grande desafio de linguagem. E que talvez passe, Simone, que está assim, .one 16, acho que é Simone, por... eu perdi, com ego. Sim, porque esse é um campo repleto de egos, né, gente? Porque você demora tantos anos estudando que você passa a se achar que é melhor do que o mundo, né? Se eu sugiro estratégias de como superar as críticas mais rudes, Andréia, eu diria o seguinte: aquela leitora que é muito decisiva para você e da qual pode ter um impacto em você a crítica dela, que em geral é sua orientadora, não começa por ela. Começa com outras pessoas que vão poder te ler e te ajudar a pensar. É sempre mais fácil nós criticarmos do que fazermos, não é? Até porque a crítica não é a última palavra, Fernando, sem sombra de dúvida. Mas não é mais fácil a gente identificar os erros, as falhas, por onde é melhor trabalhar um argumento do que fazê-lo. Então, escolhe um grupo de pessoas que possam oferecer isso a você antes de você chegar naquela leitora, que pode ser os pareceristas do artigo, pode ser a sua orientadora, pode ser a banca. Então, a gente está sempre aqui conversando sobre a importância de comunidades de escrita, de leitura, porque é aí onde você vai conseguindo se fortalecer, né, antes de chegar naquelas críticas que têm poderes de veto, porque algumas críticas têm poderes de veto. Uma banca de mestrado, uma banca de doutorado tem um poder de veto. Eu espero muito, gente, que a nossa conversa de hoje tenha feito sentido a vocês, especialmente para vocês se fortalecerem, especialmente quem está indo para a defesa, quem está indo para seleções de mestrado, de doutorado, para quem está escrevendo artigos. Nós sempre vamos nos confrontar com as críticas. E nós temos um papel geracional também de transformar as formas com que fazemos uso desse poder que é a crítica, que ele pode ser transformado em um dom de colaboração. Nós estamos chegando no nosso tempo final. Eu queria de novo agradecer a todos vocês que vêm aqui e dizer que é por vocês que a Universidade de Brasília aceitou fazer desse encontro
um experimento de um curso de extensão, porque se vocês não estivessem aqui com essa multidão de centenas de pessoas ao domingo, seria um delírio solitário de alguém meu falando no Instagram sobre ciência, sobre método, sobre escrita. É vocês que deram a evidência, o argumento de que isso fazia sentido para a Universidade de Brasília acreditar em um primeiro curso de extensão via Instagram. Eu vou trabalhar duro com a Gabriela Rondon para nós apresentarmos o projeto formal. Eu vou apresentar a vocês aqui a proposta antes para a gente chegar num acordo, não é num consenso, mas um acordo, se é isso que todo mundo mais quer. Todo mundo é quem se pronunciar, tá, gente? Eu peço muito que vocês continuem dizendo ali na postagem o que querem, para a gente começar o quanto antes. E pensem muito no título, gente. Que título vocês querem pro Lattes de vocês? Lembra sempre Lattes, né? Pros currículos de vocês, que isso conta ponto, que isso vai contar alguma coisa para a carreira de vocês. Que nomes vocês querem? Eu vou seguir o que for sugerido aqui, que vocês acharem nesse momento da história que é importante, viu? Um beijo em todo mundo, um abraço e até. Vai ser aqui no Instagram, Vinícius. E até domingo que vem. A gente não definiu um tema para domingo que vem. Crítica saiu daqui da conversa do domingo passado. Um beijo grande.